Oi pessoal, aqui é a professora Sandra de Agroecologia. O tema da nossa aula hoje é desmatamento. Desmatamento é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. Crescente em muitas regiões do planeta, a retirada da cobertura vegetal tem preocupado o mundo todo. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, a mineração e o agronegócio, seus impactos e sua expansão. Causas do desmatamento. A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento das gerações futuras. A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. A introdução de novas tecnologias, o consumo acelerado, fizeram com que diversas florestas temperadas e tropicais fossem devastadas, a fim de atender a essa nova demanda. Os países industrializados apresentaram durante esse período maiores taxas de desmatamento. Com o passar dos anos, essas taxas começaram a cair nesses países e aumentar nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. O desmatamento pode ser atribuído, em sua maioria, antrópicas, pela ação do homem. A retirada da cobertura vegetal, a expansão do agronegócio, o extrativismo animal, vegetal ou mineral, a necessidade de explorar matéria-prima para atividades de todos os setores da economia, a urbanização referente ao aumento das cidades, e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais, como especulação fundiária. A expansão do agronegócio é considerada uma das principais causas do aumento do desmatamento no mundo todo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, só na América Latina, a expansão da agricultura e da pecuária comercial é responsável por aproximadamente 70% do desmatamento. É necessário, ao invés de expandir as áreas agrícolas, retirando as florestas, intensificar a atividade agrícola e as medidas de proteção social. Consequências do desmatamento. Assim como as causas do desmatamento são muitas, suas consequências são proporcionais. Apesar de muitos acreditarem que se trata de um mal necessário para a manutenção do bem-estar social, especialmente com a questão da agropecuária e do extrativismo, que são atividades essenciais ao desenvolvimento de um país, a questão do desmatamento tomou proporções jamais vistas, colocando em risco todo o equilíbrio biológico do planeta. Compromete-se toda a biodiversidade da área. Espécies da fauna perdem seu habitat e espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças à extinção e assim causar um enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, das quais dependem muitas famílias, e também a economia, como a caça, a agricultura e a pecuária. A retirada da cobertura vegetal também agrava a questão como as mudanças climáticas, o efeito estufa, aquecimento global, alterações provocadas no solo, bem como nos recursos hídricos, erosão e solo, assoreamento. Todos nós dependemos da floresta, seja para a produção de oxigênio, seja para o fornecimento de matéria-prima para a produção dos itens essenciais para a vida. Desmatamento no mundo.
A devastação das florestas alcançou cerca de 29,7 milhões de hectares no mundo todo em 2016, um aumento de quase 51% comparado a 2015. Os principais contribuintes deste aumento foram os incêndios florestais, como os que aconteceram em Portugal e na Califórnia, e também a expansão da agricultura, do extrativismo vegetal e da mineração. Desmatamento no Brasil. A lista dos países que mais desmatam é liderada pelo Brasil, em seguida por países como a República Democrática do Congo, Indonésia, Colômbia, Bolívia e Malásia. Brasil e Indonésia juntos desmataram aproximadamente 46% das florestas tropicais no mundo em 2018. Acredita-se que esse aumento do desmatamento tem prejudicado os esforços para conter o aquecimento global. Como dito, o Brasil lidera o ranking mundial de desmatamento das florestas primárias, especialmente nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. No ano de 2017, o país devastou 45 mil km², demonstrando que o país tornou a aumentar suas taxas de desmatamento que havia caído. Desmatamento no Cerrado. O Cerrado, assim como a Amazônia, tem sofrido com a intensificação do desmatamento. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, atrás apenas da área ocupada pela Amazônia. Apesar da redução da taxa de desmatamento nos últimos anos, é preciso ressaltar que a perda da vegetação do bioma já chega a 51%. Esse desmatamento é associado ao avanço do agronegócio. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 15 anos, o desmatamento do Cerrado foi superior ao praticado na Amazônia. Desmatamento na Mata Atlântica. Sem dúvida, o bioma Mata Atlântica é o que mais sofreu com devastação no Brasil, e é no país o único bioma que possui legislação específica, uma contradição. De acordo com o SOS Mata Atlântica, esse bioma, que cobria cerca de 15% do território brasileiro, possui apenas 1% de sua mata original. Seu desmatamento já chegou a 92%. Nele se encontra o maior número de espécies ameaçadas. Como conter o desmatamento? Conter o desmatamento parece óbvio, basta não desmatar. No entanto, essa não é uma questão tão simples. Sabemos que muitos países colocam à frente dos seus patrimônios ambientais questões econômicas. É importante ressaltar que, sim, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento da economia, bem como para o suprimento alimentar do mundo. Entretanto, há de buscar-se uma maneira sustentável de desenvolvimento, e esse é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. Estamos provocando um colapso ambiental por meio das atividades humanas. E o desmatamento é uma das questões que, como dito, possui inúmeras consequências. Como afirmado pelo FAO, não há necessidade de expandir as áreas voltadas à produção agrícola, mas sim a de intensificar a produção de modo que as leis ambientais sejam asseguradas. Com relação ao Brasil, Paulo Barreto, engenheiro florestal da Amazon, apontou algumas medidas necessárias para conter o desmatamento. Políticas de fiscalização e controle devem ser efetivadas. Cobrança do imposto rural, a fim de evitar a especulação fundiária. Expansão da moratória da soja para o Cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtores e compradores de soja que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. Fechamento do mercado para carne de procedência ilegal, ou seja, provindas de áreas devastadas. Subsidiar créditos apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E reflorestar.
Então é isso. Bom estudo a todos e obrigada pela atenção.